fãs e colecionadores de Elvis. Eu estou aqui mais uma vez com meu amigo Leandro Spetti para continuarmos a nossa série de discos da discografia de Elvis. E hoje nós temos aqui o segundo disco de Elvis, o famoso 1382, que deu continuidade ao sucesso de Elvis nas paradas, na história do rock and roll. Fala, Leandro! Fala, Sérgio Biston, fala, fãs do canal, fãs de Elvis e todo mundo que está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai continuar agora nesse caminho que está começando só agora a trilhar todo esse longo percurso que é a discografia do maior cantor de todos os tempos, do maior artista musical de todos os tempos, Elvis Presley. Vamos lá, vamos lá. Bem. Como o nosso querido Biston já apresentou, já começou, a gente vai falar do 382, que para alguns é ainda melhor do que o primeiro disco. No caso, o Sérgio é um deles, um dos que divide dessa opinião. E com certeza é um disco que também revolucionou o mundo, porque se o primeiro foi estrondoso, esse que é tão bom quanto, ele deu continuidade, né? Ele foi um daqueles alicerces que fez com que a imagem do Elvis, não só a imagem, mas a qualidade do trabalho dele se sustentasse e ele ganhasse o título de rei, né? Eu nunca falo que ele é o rei do rock, nem rei do rock and roll, porque eu acho pouco. Ele é o rei, pronto. Eu concordo plenamente. Eu acho que quando você chama ele de rei do rock, você reduz ele, porque ele é Exato. muito mais do que apenas rock and roll. Né? Rock and roll Exato. é um dos títulos do reinado dele. Pois é, ele cantava tanta coisa. Exato. Eu acho que é isso aí. Não podemos reduzi-lo. Vamos começar aqui, ó, falando da arte desse disco, né? Esse aqui eu gosto demais da fotografia, né? Eu vou falar aqui como fã, né? Não vou falar como artista gráfico, mas eu gosto da foto, né? Eu sei que ele foi. Aqui tem uma das poucas vezes que alguém que fez algum trabalho com Elvis foi acreditado. Tá lá a foto de David B. Hatch, bem pequenininho no canto lá, dá para ver, né? Então, e então essa primeira edição, né, saiu com a parte lisinha atrás, sem grafismos, apenas o texto que a RCA fez para o disco, né? E antes que a gente comece a conversar a respeito do conteúdo musical, eu gostaria das palavras do Leandro ali a respeito da arte desse disco do Elvis, o Elvis 1382. Então, vamos lá, eu vou mostrar também. Eu tenho algumas edições desse disco, né? Eu tenho, né, aliás, eu tenho várias edições desse disco. Parece que não acaba mais. Eu até perdi a conta se eu tinha 18, 19 cópias desse disco, mas a gente não veio aqui falar de todas elas, logicamente. Mas o que agora lá? Mais uma aqui, ó, tá vendo? Opa, será que cabe tantas assim na tela? Dá uma olhada. São todas as primeiras edições. Graficamente, vamos lembrar que os americanos, os Estados Unidos, eles são um povo que cultua muito a personalidade, a pessoa, né, o artista e a imagem. Então, principalmente nos anos 50, uma das. Não tinha computador, não tinha nada disso. Uma das formas que eles tinham para divulgar era sempre a fotografia do artista. Então, você pega grandes capas de disco, na minha opinião, a primeira do Elvis, a 1254, que a gente mostrou no programa anterior, é talvez a mais icônica de todos os tempos, porque não é ele posando, é um preto e branco com rosa e verde, mas esse, eles já optam por, né, dar para o público uma foto trabalhada, uma foto posada, e muito bonita, muito bonita. Mas detalhe, o Elvis está de lado. Olha, é o segundo disco do cara, e ele no primeiro não aparece a cara direito, no segundo está de lado. E ainda assim eles vão e apostam nessa jogada e que dá muito certo. Porque todo mundo sempre tirando fotos de frente. Pode pegar os discos de época, a gente sempre vai ver poses e cenários e tudo mais, mas todo mundo praticamente olhando de frente. Aqui eles optam por esse perfil e, convenhamos, um perfil bonito, né? O Elvis era um cara bonito, então
ficou muito legal. E a gente consegue ver pela primeira vez também, né, a cor original do cabelo do Elvis. É verdade. Mais para frente vai ser preto, É. então a gente já consegue ver. E falando em capa de discos dos outros, o Sérgio está mostrando um cujo a traseira é branca. Eu vou mostrar para vocês que esse disco, em particular, como a RCA estava promovendo muitos outros discos, eles lançaram várias capas com propaganda de discos dos outros, de outros cantores. Então, tem o mesmo texto, tá aqui, mas você tem, né, outros discos que eram lançados pela RCA, sendo propagandeados no verso. E olha, aqui tem Mário Lanza, né? Não é qualquer coisa, tinham caras incríveis. E eu vou te E as falar, propagandas Glenn são Miller. diferentes, né, Leandro? Sim, então, são 13 versos diferentes. Então, Uau. se é para colecionar todas as variações, a gente vai atrás dos 13 versos. O único, ou 13 capas com versos diferentes. O único problema é que encontrar esses versos, alguns são mais raros do que outros. Sim. Encontrar eles em bom estado é muito difícil, e quando encontra, é muito caro. E o dólar não deixa a gente brincar mais, né? A gente tem outras Não. coisas para fazer. Aqui, ó, É. fundinho branco, que nem o do Sérgio, mas não dá para ficar brincando de comprar todos. Obviamente, quando dá, a gente vai lá e arremata mais um, né? Esse aqui, inclusive, é um repetido que eu tenho aqui, mas o que é interessante também fica para o selo do disco. O selo está aqui, a gente coloca. Antes do nome de cada palavra, tem a palavra band, que seria a faixa de cada um deles, tá vendo? Band 1, Band 2 e assim por diante. Essa é uma diferenciação. E outra tem abaixo do Nipper, o cachorrinho, está escrito His Master's Voice, como a gente já tinha mostrado no primeiro programa. Tá bom? Perfeito. O que você acha? Aí, ó, um tempinho aí para o pessoal ver e apreciar essas variações. De novo, pessoal, se vocês tiverem algum comentário, até uma crítica, porque não alguma dúvida, pô, vai falando com a gente, né? A gente procura responder. Inclusive, teve um cara muito legal que, ainda voltando no programa anterior, ele veio falar comigo eu não sei se ele falou com você também, no Instagram, no Insta, e ele falou por que a gente não mencionava um cantor dos anos 50 no qual o Elvis teria baseado sua forma de cantar, o seu estilo. Ah, E era acho um que eu cara lembro que desse comentário. É. e é um cara que fez uma música famosa, semi-famosa e desapareceu, e o Elvis teria se inspirado nele. Eu não lembro o nome dele. Eu vou dar uma olhada no Insta enquanto a gente está no programa e depois, quando você estiver mostrando alguma coisa, eu procuro e depois eu te devolvo. E eu agradeci muito ele, queria agradecer, depois eu vou falar, né, vou dar o crédito, porque a pergunta foi muito legal. Então tá aqui algumas variações de capa. Bom, tem mais, né? Se quiser. Tem. Mas vamos lá, só para terminar. Eu não vou me alongar sobre, por exemplo, esse disco que, né, esteve né, ele é obrigatório em qualquer discoteca. Então a gente tem ele com o passar do tempo em praticamente todos os selos. Selo preto, selo laranja, selo bege. Eu tenho aqui também. Mas é isso, deu para entender. Tá bom? Ele é Não vou. um álbum perene, né, no catálogo do Elvis. Ele ficou em catálogo a carreira inteira do Elvis, e aí depois que ele morreu também, ficou sempre disponível, né? Então vendeu muito também. Então é um álbum que saiu em diversas versões. Todos os anos saiu alguma coisa, né? Exatamente. Inclusive essas novas publishers, Wax Time, Follow the Dream, Friday Music, todas que compraram o direito, a licença do catálogo do Elvis, todas reproduziram esse disco. Com maior ou menor, sei lá, qualidade, mas Sim. todas passaram por esse disco. É sem sombra de dúvidas um dos grandes highlights da discografia do Elvis, né? Isso junto com o primeiro é um álbum que dá gosto de ouvir do começo ao fim. Antes, quando a gente terminou nossa primeira live sobre o primeiro disco do Elvis,
Eu falei que a gente não. É um disco que o segundo é um disco que não se pula nenhuma faixa, e daí a gente brincou do Old Chap, né? Que essa dá pra pular. Mas fora o Old Chap, é um disco que você botou a agulha, já que nós estamos falando de vinil, né? Discografia original, botou a agulha, você pode ouvir ele tranquilo do começo ao fim. É um disco assim excepcional, né? Na minha opinião. E na minha opinião, como você mencionou ali, eu acho que é melhor que o primeiro disco dele. Não tão importante culturalmente ou para a história do rock como o primeiro, mas eu gosto mais dele. Né? Então, para a gente começar, Leandro, vamos começar, obviamente, pelo começo, com Rip It Up. E Rip It Up, eu até trouxe o livro Writing for the King, porque no livro Writing for the King tem a história de um dos compositores. Eu sei que Rip It Up foi composta por dois, o Robert Blackwell, e o segundo é um cara menos conhecido, que é o Marascalco. Acho que é John Marascalco, depois eu vou confirmar aqui. E ele conta no livro que ele escreveu a música e escreveu pro Elvis a música. E ele falou, pô, tem que apresentar, tem que dar um jeito do Elvis gravar essa música. E ele mostrou para um DJ, o DJ falou, olha, ele vai estar aqui na cidade, quem sabe você consegue fazer um pitch para ele lá, né? Consegue, aliás, oferecer para ele e ele topa gravar, porque a música é boa. Aí o Elvis, o cara encontrou o Elvis nos bastidores do show, apresentou a demo, gravada por ele, e disse ele que o Elvis falou, pô, é demais, adorei, só que quem escolhe as músicas para mim é o Sam Phillips. É ele que dá o aval. Aí já não sei se a história começa a ser verdadeira ou não. E aí ele falou, manda a demo pro Sam Phillips e vê o que ele acha. Eu gostei muito, fala que eu gostei, fala que eu adorei e tal. E aí ele disse que ele mandou a demo, mas disse que o Sam Phillips falou para ele, olha, eu achei legal, mas é um pouco country. E aí ele fala assim, realmente no meu demo ele era um pouco country. E o Sam Phillips falou que estava procurando uma outra direção para o Elvis. E passou a música. Isso me abriu portas de qualquer forma com o Sam Phillips. Ele falou, mandei outras canções para ele e tal. E aí eu vi um cara na rádio cantando uma música incrível, que era o Little Richard. E eu falei, eu vou fazer uma composição para o Little Richard. E escreveu Ready Ted. E mostrou para o Little Richard. E o Little Richard adorou. E falou, cara, você tem mais alguma coisa? Ele falou, tenho Rip It Up. E ele adorou e falou, cara, isso vai ser sucesso de ponta a ponta. E aí o Little Richard gravou, né? Fez sucesso com a música, com a Ready Ted, né? E aí o Elvis resolveu, segundo ele, falou, pô, ficou legal, vou gravar, né? Então era para ser uma original do Elvis, que acabou sendo uma original do Little Richard, e que serve bastante como exemplo de que às vezes as pessoas falam assim, pô, o Elvis não escrevia, tem que dar valor para quem escrevia, não sei o quê, mas um grande sucesso do Little Richard é de autoria de outros cantores e o mercado funcionava, de outros compositores, aliás, e o mercado funcionava assim, eu ofereço uma música para você, quer? Quero, gravo. Não quero, passo para outro, gravo. Ah, achei legal a versão do cara, faço um cover. E assim funcionava nos anos 50. Para resumir a minha opinião, eu adoro Rip It Up, acho que é um belo começo para esse álbum. O que você acha, Leandro? Adorei a história, não conhecia, achei muito, muito legal e não duvido de que tenha sido exatamente isso que você está falando. Porque, veja bem, não tinha WhatsApp. Né? Eu estava procurando até o nome do cara que me mandou um abraço, me mandou pergunta. Não tinha WhatsApp, não tinha aquela brincadeira de você mandar tudo rápido e aí ter que falar com 10 pessoas antes. O cara entrava na fila, falava com o cara, tem uma música, ouve aqui que eu tenho. Aliás, eu nem sei que tipo de fita os caras usavam, porque não era cassete. Deveria ser um tipo de. Como é que ele fez o pitch? Eu não sei, porque o cara com certeza não andava com um acetato e uma vitrolinha na mão. E então, como é que o cara fez? Seja como ele fez, e aí o Sam Phillips não aprovou. E aí chegou na mão do Elvis. Não, porque com certeza, você ouve a música, sabe que Ready Teddy Rip It Up, você sabe que vem do Little Richard. E o Elvis tinha uma paixão, assim, tinha um super respeito e admiração pelo trabalho do Little Richard, né? E em vezes a gente até já conversou sobre isso, né?
como em Tutti Frutti, por exemplo, ele tenta até emular a voz e não chega a ser igual, mas faz um super trabalho bem feito. Então, quer dizer, e o Little Richard tem um vasto trabalho muito legal nos anos 50. E aí essa história ficou muito bacana, muito bem contada. Eu achei que é bem legal. Em termos musicais, concordo totalmente com você. O Rip It Up é uma super música, super abertura de álbum. E dá para entender, vamos sempre se colocar no lugar de quem está comprando o disco naquele dia. O cara comprava o disco, ele pagava dois e não sei quanto que está aí na tua etiqueta, e dois e não sei quanto devia custar os mesmos 30, 40, 50 de hoje em dia, não sei, não fiz as contas da inflação da época de 56 até hoje, né? Vamos também pensar que daqui a um ano esse disco faz 70 anos. É. Então imagina um cara 70 anos atrás, com seus 15 anos, hoje o cara vai ter 85, 90, imagina. Ele compra lá, ele junta uma grana e compra, e aí ele põe esse disco no toca-discos pela primeira vez, e ele abre com Rip It Up. Então imagina, e meu, ele não tem som quadrifônico com subwoofer, o cara tem no máximo uma ou duas caixinhas ligadas ou numa vitrolinha naquela época, o toca. Cara, é uma explosão. Você estava É. ouvindo Bing Crosby, você estava ouvindo Perry Como, Mário Lanza, músicas de Natal, de repente vem esse cara e solta o Rip It Up. Entendeu? É muito, muito legal. E tem um detalhe que eu sempre lembro, de quando só um detalhe. Rip It Up tem uma edição de Rip It Up de vinil japonês que Rip It Up está escrito Rit It Up. E os caras erraram na capa e até hoje eu não comprei essa edição. Estou para É, comprar com essa erro de grafia. é o Mas aí, assim, famoso É o famoso English, né? Que o japonês fazia muito, porque ele ouvia, muita coisa English, era de ouvido, né? Daí as expressões é, como rip it up, às vezes os caras não entendiam, então eles colocavam lá, né? Era de ouvido, era uma coisa muito vamos mais. saber, vamos saber. É, Então, isso, vamos mandar um abraço pro pessoal do. Vamos mandar um abraço pro pessoal do Elvis Collectors do WhatsApp, o nosso super grupo. O sempre, melhor né? e mais foda grupo de Elvis em qualquer lugar. São os caras que têm as maiores coleções de Elvis do Brasil. Super Isso aí, entendidos, super assim, focados em manter o legado do Elvis aceso, vivo para verdade. sempre. Grupo que tem todo lugar do Brasil, tem lá, tem o nosso querido Adolfo lá no Nordeste, temos lá no Rio Grande do Sul com o nosso amigo Alex, temos aqui nesse meio, no Centro-Oeste, tem Centro-Oeste, tem Sudeste, aqui em São Paulo, tem japonês, tem judeu, tem tudo, vale tudo! Tem de ponta a ponta aí, representando o Elvis, conversando de Elvis e tentando, como você falou aí, preservar o legado e o colecionismo, principalmente, né? O colecionismo, porque isso é muito legal. Hoje o físico está perdendo muito espaço nas prateleiras, cada vez está sumindo as coisas. Isso em diversas comunidades colecionadoras. Então é importante que se reacenda essa paixão pelo físico, por segurar o objeto pelo antigo e pelo novo físico, né? Eu acho isso muito importante. Eu espero que tem bastante movimento de gente colecionando de volta. E eu espero que a gente também faça uma nossa contribuição no Elvis, né? E um Eu sempre abraço a todos falo, do Elvis Collectors. lógico, eu sempre É, falo, Sérgio, e muita gente concorda comigo que assim, pode parecer uma coisa nostálgica, um saudosismo de algo que eu não vivi, na verdade, a gente nunca viveu isso, mas né? né, sem querer né, plagiar o Neymar, saudades do que não vivemos, mas a questão é a, ouvir um disco, pegar um LP na mão, ele é a representação mais fiel possível do que aquele artista estava lançando naquele momento. É, Então, por exemplo, o Elvis lançou esse disco 382 em 56. Em 56 era a única coisa que as pessoas tinham como ouvir, era ou no rádio ou em casa com esse disco. E no rádio era o disco também. é, Ou seja, aquilo que o artista colocou, gravou no estúdio, foi para a fábrica e foi para a loja e foi para a casa de alguém e agora está aqui. Então é aquela pontinha da história que a gente está resgatando aos poucos. É muito legal isso. Eu acho muito perfeito. legal.
Inclusive, o que você falou uma coisa, repetiu agora um pouco disso, mas você falou ali que tem uma coisa que o Elvis gostava de fazer, a gente tem até umas fotos dele ouvindo os discos dele numa vitrolinha, né? Até às vezes a vitrola dele mesmo, que a RCA lançou, né? Por que Uhum, que ele fazia isso? Ele podia ouvir no equipamento de última geração, ele tinha na sua casa, a gente sabe que nos anos 70, por exemplo, ele tinha equipamento de excelente qualidade. uhum, Mas por que que ele ouvia isso? Porque ele queria saber como é que as pessoas ouviam no rádio. Ele queria saber como é que as pessoas ouviam em casa para ele produzir um som que quando saísse daquelas caixas de som pequenas, conseguisse impactar o ouvinte, né? E eu acho, inclusive, que Rip It Up, ele tem essa coisa, ele já começa aquele Saturday Night and I Just Got Paid. Isso já põe, né, já dá aquele estouro. Olha, isso, num rádio isso fica demais, já chama atenção, é o gancho, né? é, Então, eu acho isso muito válido que você falou ali da época, de como, quando o cara lançou, como é que era, como é que ele ouvia, né, a coisa. é isso aí. Passou Rip It Up, vem um cover que o Elvis, na minha modesta opinião, e eu acho que você vai concordar comigo, ele transformou a música completamente. É um dos maiores exemplos de como o Elvis reestilizava uma canção, que é Love Me. A gente não consegue colocar aqui porque quando a gente coloca, geralmente o YouTube tira. Uhum, Mas quem quiser ouvir, vá lá e procura a versão original de Love Me, que é um country bacaninha, mas é um country mesmo, né? E o uhum. Elvis reescreveu a música praticamente, transformou ela numa balada, numa súplica, um negócio assim excepcional na minha opinião. A maneira com que ele canta, com que os arranjos que foram feitos, é uma música tanto que virou um ícone dele, ele botou nas apresentações dos anos 70 em todos os shows praticamente. São raros os shows que não tem Love Me, né? Acho fantástico o que ele fez com a música e acho uma balada excepcional. Treat me like a fool. Treat me mean and cruel. God love me. Break my faithful heart. Tear it all apart. But love me. Olha, vamos lá. Eu não sei por onde começar a falar de Love Me, porque assim, em, em geral, eu não sou muito fã das baladinhas do Elvis. Eu prefiro um pouco, até prefiro, né, como eu já falei antes, eu prefiro até um pouco mais para frente na carreira, a partir dos anos 60, final de 60, 70. Mas obviamente que Elvis é Elvis e eu nunca vou descartar. Love Me é tão icônica, ela é tão boa e ela é tão icônica que muita gente que não conhece a história e a discografia do Elvis vem pra mim e fala assim, pô, puta, Spet, aí, como é que você tá? Ah, pô, eu ouvi uma do Elvis, eu gosto do Elvis. Ah, você gosta do Elvis? Poxa, tem uma que eu sou fanático. E a pessoa vem com Love Me. A pessoa sempre fala Love Me. Tem Love Me que tem Can't Help Falling in Love. São É, duas das músicas assim que normalmente os homens falam Love Me e as mulheres falam Can't Help Falling in Love, mas em geral é uma das músicas que as pessoas vêm falar eu adoro esta música. E eu vou te falar uma coisa. Para mim, eu já falei isso acho que em outras lives, acho que inclusive no passado, quando a gente fazia umas outras, eu comentei que quando meus gêmeos nasceram, a minha esposa dormiu no hospital com a minha filha no colo, com a Siena, e o Davi dormiu comigo no sofá. Primeiro dia, saí nos lugares, a gente já veio pro quarto e dormiu comigo no meu colo. E a primeira música que eu cantei para ele, e obviamente que a Siena estava no quarto, foi Love Me. Quando ele estava no meu, assim, no meu peito deitado. Porque era, assim, não tinha outra que ela se encaixasse melhor do que isso. Eu não estou falando pela letra nem nada, estou falando uhum, pelo que a música representa como um todo. Né? sim, É uma música que dá de 10 em trocentas outras baladas mais famosas, como Love Me Tender, por exemplo. Entende? concordo plenamente. Né? Ela É. tem, ela tem uma cadência, ela tem o jeito que o Elvis sabia cantar, que era com aquele solucinho que ele dá. Isso. Go, darling, I'll be oh,
So Lonely, e os backing vocals. Essa música, de verdade, se eu tivesse que escolher uma música do disco inteiro para dizer essa música me representa, é Love Me. Eu ia falar isso, que é difícil a gente falar isso, mas acho que Love Me é o highlight do disco. É o. Cara, e de novo uma balada, né? O rei do rock. Quando a gente. Até é engraçado porque quando às vezes a gente vai procurar alguma coisa, por exemplo, no Cifra Club, né? Que tem as cifras de violão. O Elvis é o rei do rock, mas qual que é a primeira música que tá lá? É uma balada. Acho que é Can't Help Fall in Love. Se não é Can't Help Fall in Love, é Love Me Tender. Se não é Love Me Tender, daí lá embaixo tá My Way. Então, assim, é engraçado como todo mundo fala o rei do rock, mas todo mundo lembra das baladas, né? Exato. E muita gente criticava o Elvis. O Elvis deixou o rock and roll de lado. Mas daí você vai ver a popularidade das músicas, é sempre as baladas que são mais sucesso, né? E eu acho que o Love Me é o grande destaque do disco aí. Tem mais uma que nós vamos falar pra frente que eu acho que fica ali pau a pau, pelo menos em questão de gosto pessoal. Mas Love Me é fantástico. Recomendo todo mundo procurar a original para vocês compararem com o que o Elvis fez. Legal, eu vou querer ouvir também. Eu acho que não ouvi até hoje. Procura lá que você vai ver que coisa incrível que o Elvis fez. Terceira faixa do disco, When My Blue Moon Turns to Gold Again. Mais um excelente exemplo do Elvis retrabalhando uma música country raiz e colocando todo o estilo dele e transformando em algo com uma sonoridade parecida com o que ele fez na Sun. Algo mais rockabilly, mais pop, e que deu outra cara à composição. Tem aqueles backing vocals dos Jordanaires, muito estilosos. E mais uma vez o Elvis imprimindo aqueles shifts vocais. My blue moon turns to gold again. Memories are gonna make my heart go cold. Resultado? Muito bom, muito legal. Eu gosto muito dessa música. Não é uma música que eu falo assim, me dá uma música do Elvis que você que representa ele. Não é essa. Nem de perto, nem de longe, quer dizer, não é, né? Mas ela é muito bacana. E ela é totalmente country. Ela lembra muito os artistas country dos anos 50, com quem ele fazia os tours, pessoal do sul dos Estados Unidos. Tem uma cadência muito bacana. É uma música assim que é legal estar aqui. Assim, eu tô sempre que eu faço com você, eu tô olhando numa das telas do meu computador, eu tô com o Spotify aberto, caso queira eu escutar alguma coisa, a música vai tocar, e quantas vezes foram reproduzidas cada música. Love Me, por exemplo, que a gente estava falando, tem 37 milhões de reproduções. Nossa. E When My Blue Moon Turns to Gold Again tem 2,5 milhões, sabe? Então, quer dizer, é 15, 16 vezes menor do que a outra. Então, quer dizer, a gente vai medindo pela a popularidade da música pelas vezes que ela foi, né, ela foi escutada. Sim, exatamente. Mas muito legal, é uma música bem legal, bem gostosa. Eu gosto também. Acho que como filler de álbum é ótima, tá muito boa. Filler de álbum, gostei. A encheção de linguiça é boa. É isso, exatamente. Depois dessa, temos uma que lá no primeiro disco, a gente comparou a música do Little Richard, Tutti Frutti, com a do Elvis. E eu falei, olha, eu acho que a do Little Richard é melhor. Agora nós vamos comparar a outra faixa do Little Richard, que é Long Tall Sally, com a versão do Elvis e a versão do Little Richard. Agora, na minha opinião, eu gosto mais da do Elvis. Eu achei que o Elvis conseguiu uma interpretação melhor. Por quê? Porque ele conseguiu, na minha opinião, balancear melhor a parte mais agressiva com um pouquinho mais de pop, mais suave. Eu achei que a versão dele é melhor que a do Little Richard. E é uma baita faixa. Né? Acho incrível, acho um rock and roll de primeira, acho representativo pra caramba dos anos 50. É uma que o Elvis levou também lá pros anos 70, não com muita frequência, mas trouxe. Né? Então, assim, faixa explosiva do disco, nota 10 pra mim. Olha, nota 10 pra você. Nota Ganhou 10 10? pra você. Ganhou 10? Você falou nota 10 pra mim, então nota 10 pra você. Tô te dando nota 10. Agora, eu tô ouvindo de novo as duas versões e eu vou te falar uma coisa. Sabe o que acontece?
Concordo com tudo que você falou. E Long Tall Sally do Elvis, o que acontece? O do Little Richard tem sempre muito piano em todas as músicas. Sempre tem muito piano. É que nem, né? A gente vai escutar isso em vários outros artistas. Sempre que ele domina um instrumento, ele vai muito para aquele instrumento para mostrar a categoria, porque o povo, né? As pessoas curtem essa arte dele, né? O domínio do Perfeito. instrumento. E aí eu estava ouvindo agora mesmo, e o Long Tall Sally do Little Richard, a voz dele salta muito e a instrumentalização está muito abafada. Muito não, está um pouco abafada, perto da música. Realmente a do Elvis ficou melhor. A gente sabe, a gente tem essa humildade, vamos dizer assim, discernimento quando a música está melhor na voz do Elvis ou está na voz do cantor original, ou até posterior, que veio depois e cantou a mesma música do Elvis e talvez tenha ficado melhor. É, O que é sim. pouco provável, né? Porque. É, Mas nesse caso eu concordo com você. E Long Tall Sally é sensacional. é. Baita rock, muito explosivo. E, de novo, lembra aquele moleque que chegou em casa e botou o disco e ele falou: Mamãe, eu vou botar Long Tall Sally. Ela falou: Vai botar o quê? Essa foi a melhor descrição de um adolescente dos anos 50 ou um pré-adolescente dos anos 50 ouvindo Long Tall Sally no livro no disco do Elvis. Deve ter acontecido Exato, de imagina. monte isso aí. Exato, não, a mãe fala assim, ele entra em casa e a mãe tá sentada tomando chazinho com o padre que veio, oi, como tá tua família? Mãe, Paulo tá sério, o padre levou. É isso aí. A melhor definição de Long Tall Sally tá aí, ó. O Leandro já falou. Né? Show de bola. Os nomes, Long Tall Sally, boa, boa. Muito bom. Vamos lá. Aí nós temos, para acalmar os ânimos, First in Line, né? Uhum. Cara, que eu acho uma balada linda, linda, linda. Ela é bem mais Tá. tradicional, né? Eu lembro um pouco assim o Blue Moon no clima, não na, É, não na é. instrumentalização, nem no ritmo, nem nada, mas é aquela coisa assim, aquele eco, aquela coisa um pouco mais triste, melancólica, né? Uhum. Outra música assim de letra simples, mas muito efetiva, principalmente pela interpretação do Elvis, né? Eu gosto muito quando ele canta My Darling. Ele dá um, Uhum. um floreio que, obviamente, eu não sou capaz de reproduzir, mas é uma coisa tão bonita, tão bem cantada. E aí você vê um cara ainda muito jovem, com pouca experiência de canto, né? Fazendo esses floreios, essa interpretação tão bonita. Isso mostra, para mim, é um exemplo muito bonito do talento do Elvis, né? Porque a gente tem que imaginar que o Elvis era um cantor profissional há pouco tempo, né? Tudo bem, ele estava na estrada lá cantando desde 54, 55, né? Mas é muito pouco tempo o cara desenvolver toda essa habilidade, essa voz, assim, e ali você tem isso, né? Uma música simples, muito bem cantada. Que nem eu te falei, eu não sou muito fã das baladas dos anos 50, não são só do Elvis, como em geral. A gente falou de Love Me porque Love Me é um absurdo de fantástico, né? Sim. E Love Me é muito mais elvístico do que First in Line. O que eu Uhum. quero dizer é o seguinte: se você pegar as músicas, realmente, toda a discografia e pegar as baladas, tem várias outras músicas que se parecem com First in Line. Mas você pode reparar que nunca são elas que fizeram o grande sucesso com Elvis, quando diz respeito a baladas, né? Então você pode dizer assim, Love Me Tender não é parecido com ela. Não que eu goste de Love Me Tender, mas Love Me Tender não parece com ela. Love Me não parece com ela. A que parece com ela realmente é Blue Moon, mas também não fez tanto sucesso. É. O que eu quero dizer é que assim, First in Line parece muito música de trilha sonora de filme do David Lynch. Tipo, sabe, alguma coisa esquisita tá acontecendo. Tem muito eco na voz do Elvis nessa música. Tem É. muito eco, né? Então, eu confesso para você que não é uma música que chega para mim e fala assim, vamos ouvir First in Line, no thank you. No thank Entendi. you. Eu sou super honesto. Vamos continuar Sim. assim. Tem que ser, né?
Aí vamos encerrar o lado A do disco. Né? Até agora eu, Sérgio, não pulei nenhuma faixa, não tirei a agulha de nenhuma faixa, eu ouviria todas na sequência. Uhum, Paralyzed, que eu acho um country, aliás, um rock pop muito legal. uhum. Gosto da interpretação do Elvis. Quando ele tem no Million Dollar Quartet, né, ele faz uma versão dessa música e ele canta de maneira bem diferente. Eu acho até bem interessante. Mas aqui eu acho que, obviamente, o arranjo ficou perfeito, ficou boa. Gosto da maneira que o Elvis interpreta. Acho que fecha bem o lado B do disco aí, mais uma música mais agitadinha e tal, que também não foi assim a lugar nenhum, né? Não fez nenhum sucesso, ninguém também lembra da música, assim, principalmente quando você fala no público geral, ninguém fala como você fala, Paralyzed, né? Grande música do Elvis e tal. Mas eu acho uma excelente faixa do disco aqui, para encerrar o lado B aqui, o lado A, aliás. Eu concordo. Eu acho Paralyze bem legal. Acho que, eu acho que assim, vamos lembrar que como eles estão no começo do rock, no começo das experimentações com ritmos, É. tipo, é muito legal que a gente consegue ver no filme De Volta para o Futuro quando o McFly pega a guitarra e destrói a guitarra, e aí o Marvin Berry, que é primo do Chuck Berry no filme, ele pega a guitarra e faz assim, tipo, dá para fazer tudo isso com essa guitarra? Eu não tô acreditando, porque eles não sabiam ainda a potência, né? Que tinha, né, até onde podia chegar, todos os instrumentos que eles tinham e tanto. Então eu acho que o ritmo de Paralyzed, a batidinha, ela então essa música ela ficaria muito mais legal se ela tivesse de repente uma outra batida, mas a música é legal em si. E como acho que como prova disso, se eu não me engano, eu até falei de uma outra vez, tem um DJ que ele remixou várias músicas do Elvis, ele chama Spanvox, e ele colocou essa, é uma das músicas que ele colocou nessa coleção que ele fez, uma delas acho que é Paralyzed. E Paralyzed, assim, e como curiosidade, Paralyzed também foi lançado depois de muito tempo, o single, e em forma de em vinil dourado, quer dizer, um amarelo translúcido, e ele é bem difícil de encontrar, quer dizer, e quando encontra sai bem caro. Essa é uma curiosidade, mas é curiosidade de colecionador, então é uma coisa que eu sempre estou vendo, ainda não o tenho. Perfeito. A Paralyzed tem uma coisa que eu li, inclusive aqui no livro do Writing for the King, do Watts Blackwell, falou que ele recebeu uma certa represária por causa do termo paralyzed. Parece que as pessoas, alguma associação de paralisados, não gostou do termo utilizado na música, né? Então, uma pequena curiosidade aí dessa faixa. E o Elvis gostou da faixa, porque ele até incluiu ela num show ao vivo que a gente teve a sorte de ter sido capturada de uma forma ou de outra, né? De maneira. Isso é uma chance quase uma em 1 milhão de conseguir alguém que tivesse gravado um programa de rádio do Elvis naquela época, né? E foi gravado, o Elvis incluiu um dos shows em, acho que é Shreveport, eu acho, né? Agora eu esqueci onde que é o show. Mas saiu na caixa, como é que é? Young Man with the Big Beat. Tá lá Young para quem... Man with a Big Beat, essa caixa é uma das Isso. mais lindas de todos os Espetacular. tempos. É espetacular. Graficamente, ela é espetacular. Ela é espetacular graficamente e pelo fato de trazer também esse show inédito do Elvis, que é um achado fantástico, né? E tá lá a única versão que a gente conhece aí de Paralyzed, ao vivo, né? Bom, quando não se sabe o que a gente faz, universitários, Rodolfo, pip. Escreve aí. Mas é isso aí. Aí a gente vira a bolacha e parte para So Glad You're Mine, que tem uma pegada meio jazz, né? Uma coisa assim, alguma influência do jazz tem ali e tal. Me lembra muito assim um clube assim esfonciado, uma coisa assim, tipo um bar, Exato, né? O cara exato, exato, né? Eu acho exato. e isso que é legal, porque cria um clima muito muito bacana a música, né? Essa era uma música. Fala, fala. Não, fala, vai lá. Essa é uma música que ela poderia facilmente estar em King Creole, por exemplo. Isso, é a mesma atmosfera, exato. É exatamente isso. Ela é uma atmosfera de cabaré, de
de clube, de nightclub, Isso, é muito legal. Você consegue imaginar o cara no piano. Tanã, 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 e a perfeito. cadeia dela, ela tem um tempo muito bacana. Essa música é muito, muito, muito legal. Essa é uma das que eu É. gosto mesmo. Eu também gosto demais. Tem uma letra bem legal, assim, meio apimentada, tal. E também o que, que acontece? Ela mostra como o Elvis era multifacetado, né? Então você tem o rock, você tem a balada, você tem um pouquinho de jazz. E é perfeito isso que você falou. Caberia na trilha sonora de King Creole facinho, facinho. Excelente É, maneira de começar o lado B do disco. Só que aí, olha, é. fala, pode falar. Não, 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 pode falar. Só que. Só que aí a gente vem para a faixa seguinte, Ah, que é Old Chap, que é a única do disco que eu pulo. Eu sei que o nosso amigo Claudinei gosta, ele deve ser uma das duas pessoas no mundo ali que escuta, talvez três. E não é que ela seja ruim, que música horrorosa, mas eu acho que ela é tão pequena comparada com o resto do disco, né? E ela só vale mesmo porque, como diz o meu amigo Valença, é o Elvis que está cantando. E o Elvis ele põe sentimento, ele põe interpretação em tudo que ele faz. Então, dá para a gente ouvir? Dá. Mas ela fica tão pálida, é uma música tão comum assim, pô, a história de um cachorro, e ele vai matar o cachorro, porque o cachorro tá doente, e o cachorro tá chorando no colo dele, né, olhando para ele, pô, é tão piegas assim que, putz, eu falo, não, não, não. Então essas assim, realmente eu puxo a agulha, vou para próxima, eu aperto skip no CD. É a única faixa disso que eu faço isso. cara, o que eu posso te falar, né? Eu sou tão fã do Elvis, tão, com certeza com muitos dos que estão assistindo e como você também. Não sou maior do que ninguém, não sou menor do que ninguém, sou eu particular no meu universo. Mas é do tipo de. Como essa música passou no Uhum. cut, no final cut do cara, sabe? Tipo, é música que ele cantou no State Fair, quando ele tinha Isso. quantos anos? 10 anos, 10, 13 8 anos. anos, eu não lembro. E aí ele ganhou um violão como, né, pela participação. Não, não foi Isso. isso. Não, ele É. ganhou uma. Qual que era a história? Não, agora Ele também ganhou um não. Ele é um violão, eu violão. acho. Dos pais, né? E dos, olha, whatever. Eu sei que acho que ele ficou quarto lugar, terceiro, quarto lugar. Pra você ter uma ideia de como esse é o tipo de informação que não volta para minha cabeça. Meu HD meio que apagou. E nada, de novo, não estou tripudiando sobre a música, imagina, estou falando do Elvis, estou falando do Sim. maior de todos os tempos. Não estou falando, ele é uma merda. Não, só estou falando que esse é o tipo de coisa que. Mas, ao mesmo tempo, isso é legal, porque mostra que ninguém é perfeito, cara. E nem tudo que a gente ouve do cara tem que ser, nossa, tem que colocar no pedestal e tudo mais. Não, é ruim, acabou, tudo bem, Exato. bora pra próxima. Esquecemos então o Old Chap e vamos para mais um embate entre Little Richard e Elvis. Agora com Red Ted. É, né? E aí, para não ser, eu não quero ser político, mas eu acho que eles empatam. Boas versões diferentes, com pitadas dos dois, e outra faixa espetacular do disco. E toda vez que eu escuto Red Ted, quando ele fala Sock Hot Ball, eu consigo ver o Elvis fazendo assim com o olho, que é da apresentação. Eu não consigo reproduzir, e você também não conseguiu, que até isso o Elvis consegue ser inimitável. Cantando, Cantando, né? ele faz um sock hot ball, ele mexe lá com o olho. Toda vez que eu escuto o disco, eu vejo a imagem na minha cabeça do Elvis balançando os olhos lá na música. E puro rock and roll, agressivo quando tem que ser. Tanto que ele escolheu para apresentação de TV e se tornou um marco aquilo lá também. Uhum. Acho que depois de Old Chap, assim, ele apaga a música ainda mais, porque é uma baita de uma versão, e essa sim condiz com o escopo geral do disco, né? Acho fantástica.
Olha, não tenho o que falar. O Hereditary, justamente por causa da apresentação de televisão, quando ele fala o Sock Hardball, que você falou agora, e ele levanta a sobrancelha com uma naturalidade, como se ele tivesse planejado fazer É. isso. E tá na cara que foi uma coisa muito natural, instintiva. E, cara, não dá pra acreditar, cara, essa música é esse que é o negócio. As pessoas não se tocam da importância do. Sempre que tem as listas de maiores, melhores, grandes, né? A galera politicamente pega o branco, o homem branco, hétero, bonito, tá, e tira eles do caminho e fala: não, a gente vai botar os outros cantores, porque eles são mais não sei o que, não sei o que lá. Para, deixa de ser PNC, sabe? Deixa de ser. Porque o que esse cara, o que o Elvis fez nessa música é sensacional. De novo, volta 70 anos e vê esse cara. Mamãe, cheguei! Ready, Teddy! Meu, o vizinho já sai correndo para quebrar a janela. É isso, cara. Pensa no contexto. É demais, demais. Ready, Teddy, Elvis, puro E você Elvis. Puro, assim. veja como a imagem do Elvis, a imagem dele no palco, como era forte. E nós estamos falando, no nosso caso, a gente não presenciou isso acontecendo ao vivo, né? Acontecendo na época. Nós fomos ver décadas depois na TV, em formatos, né, de DVD e tal. E assim, ainda assim, a gente associa aquela imagem dele dançando, requebrando, mexendo os olhos, aquela imagem forte, quando a gente ouve a música, né? Imagina o que era para a pessoa que estava vendo aquilo na TV pela primeira vez. O cara fazendo. E não tinha como Não tinha voltar. como voltar. Você viu ali aquilo estava acontecendo. Quero ver de novo. Exato, né? Aquela cena que é tão bem reproduzida no filme do Baz Luhrmann, né? Quando eles estão sentados vendo o Elvis cantando Hound Dog, também vale aí pro Red Ted, né? Então veja como a imagem do Elvis era impactante, né? É demais, é demais. É demais. Imagina, hoje você assiste 8 milhões de vezes a mesma coisa, você deixa em loop eterno. O cara, imagina a menina que está sentada na frente da televisão, preto e branco, desse tamanho, com toda a família, depois de jantar. Ai, vai aparecer o Elvis na TV. Foi incrível. O pai vai lá e desliga a televisão. E a menina fica assim: o que aconteceu? Cara. Não, e você veja uma coisa Priceless. importante, né, que você falou aí. Quem viu, viu uma vez. Não existia essa coisa de uma matéria no dia seguinte reprisando ou o programa reprisando. Aquela comoção toda que foi criada por Hound Dog e também pela apresentação, aí vamos incluir também do Red Ted, isso aconteceu uma vez, atingiu um monte de gente e ficou se perpetuando no imaginário. Não era igual você entrava no YouTube e daí você vê a performance lá. Aquilo foi tão forte, mas ele viveu no imaginário de quem assistiu durante muito tempo, até começar as reprises na década de 80, 70 lá para frente. Né? Isso é muito Sim, importante. sim, perfeito. É legal fazer esses comentários, esses entrelinhas, contextualizar Perfeito. quando a gente fala das músicas. É muito legal. A outra faixa que vem depois do Red Ted é aquela que eu falei, que na minha opinião seria o highlight do disco, que é difícil para mim dizer se é Love Me ou Any Place is Paradise. Eu acho Any Place is Paradise simplesmente espetacular com todas as letras, cara. Que faixa fantástica, que letra bacana, né? Não é uma letra Bob Dyliana, né? Cheia de iliterações, interpretações, não sei o quê, mas é uma letra bem escrita, bacana, para época diferente, e principalmente um arranjo, uma instrumentalização fantástica. Tem um solo, o segundo solo para mim é o solo mais legal da música, porque começa com um piano de jazz e daí vem um contrabaixo que toma o lugar do jazz, faz esse contrabaixo incrível e volta pro piano para arredondar. É o segundo solo. Cara, eu viajo nessa música, acho excepcional. Acho que, olha, eu não sei, eu fico na dúvida entre Love Me e Any Place Paradise.
Às vezes é Love Me, às vezes é Any Place Paradise. Mas, cara, duas faixas assim que, olha, valem o disco mesmo. Olha, vou te falar uma coisa. Eu nunca tinha prestado atenção nessa música sob esse prisma que você está descrevendo. E eu tô ouvindo agora, bem baixinho no fundo, e você tem razão, sabe? É muito legal. Ela tem, uma cadência de blues, bem de blues. Tum, du, dum, du, Isso, dum, du, du, dum, du, dum, du, dum, dum, dum. Mas assim, e o que mostra muito legal é como o Elvis modula a voz dele, ele faz o grave isso. da voz dele, que ele gosta de fazer, tirar e depois ele sobe, faz aquela voz jovem que ele tem, rasgada, e aí agora eu tô ouvindo o piano tocar e realmente isso é Elvis mesmo. Isso. Então ela é uma balada, é um blues, meio jazz e tal, mas que tem muito um trabalho de vocal do Elvis que é muito bonito. E isso tem cara, assim, você fala, essa música tá na voz certa, tá no cara certo. É muito legal É, mesmo. Valeu muito a pena ouvir de novo. espetacular. Muito E legal. você falou de uma coisa que eu acabei esquecendo. Eu acabei esquecendo que é essa modulação que o Elvis faz. O rasgado, quando ele fala Baby, be with me. Like him taste your pretty eyes. Então ele dá aquela rasgada e depois ele dá aquele carinho na música, assim, sabe? Pô, é muito 10, cara. É três cantores ali fazendo a música. Espetacular. Show de bola. É isso que. Eu vou te falar, vou botar uma parte aqui, não sei se permite. Claro. Ontem mesmo, eu estava vendo no YouTube, eu estava vendo assim, um cara que tem não sei quantas centenas de milhares de seguidores, chamado Isaac, produtor e compositor. E aí tá assim, Isaac listening to Elvis for the first time. Falei, o quê? O cara é produtor musical e compositor, ele tá assim, ouvindo Elvis. Aí ele fala, olha, a primeira vez que eu tô ouvindo Elvis agora, tal. Já devo ter ouvido em alguns outros lugares no rádio, mas eu nunca ouvi muito, não sei o quê. Não acho bom. E aí ele ouve Elvis pela primeira vez e ouve Blue Suede Shoes, ele ouve e ele fala assim, nossa, esse cara é fantástico, mas que não sei o quê. E depois ele faz um segundo vídeo vendo How Great the War ao vivo de 77 e Suspicious Minds do Aloha. Fala, mas como você pode ouviu Elvis pela primeira É, vez aos 20 e poucos anos de idade, sendo americano, e ainda se chamar de compositor e produtor musical. Falei, meu Deus do céu, cara, meu Deus do não céu. dá. Então, É. esse é o tipo. Então, e Any Places Paradise é um daqueles tipos de música que, meu, tem que ouvir pelo menos uma vez na O cara vida. tem que ouvir. Tem que Muito ouvir, legal. exatamente. Bom, vamos para a próxima, que é uma balada. How's the World Treating You? Que ela cai mais ou menos ali no First in Line, né? Parecida com First in Line, que é outra faixa que eu Uhum. acho linda, porque eu acho incrível também pelo mesmo motivo de First in Line, a maneira como o Elvis interpreta e a letra, que basicamente o cara fala minha vida tá uma droga, tá tudo sem cor, não tenho planos para domingo, não tenho planos para hoje. Mas me diz aí, como é que o mundo está te tratando? Né? Você está sofrendo igual eu? Porque eu estou sofrendo demais. Então acho muito bacana a letra, simples, mas bem escrita, e acho bonito também a maneira com que o Elvis interpreta. De certa forma, eu repito o que eu estou falando lá do First in Line, mas é justamente isso que faz o Elvis ser o Elvis. Né? Ele pegar uma música às vezes não é tão bem escrita, ou que não é que não seja bem escrita, mas é que é simples e ele dá um significado para ela. Então eu acho que essa música eu acho exatamente isso. Então, How's the World Treating You? Ela realmente tem bastante de First in Line, como você falou, por isso que ela não é das minhas favoritas. Não seria das que eu recomendaria para. Ouve Elvis, ouve essa música. Mas o que faz dela bem melhor do que First in Line, e aí eu recomendo que você escute, eu vou até procurar para ver se não é o mesmo compositor. Eu recomendo que você ponha do lado uma da outra How's the World Treating You com I'm counting on you, dear. É, Uhum.
Parece. I'm counting on you. How's the world Treating treating You. you? Segue a mesma estrutura, né? Segue a mesma estrutura, a mesma velocidade. Então, e eu prefiro I'm counting on you. Bem mais. Agora você me É pegou. bem mais. Eu acho que eu preferiria. Acho que eu preferia How's the World Treating You. Acho que é mais dramática. How's the World Treating Tá bom. You. Tá bom, mas eu vou dar uma olhada para ver se não é o mesmo compositor, porque vamos ver isso aí, realmente. Tem a mesma estrutura. Bem notado. Chegamos então à última faixa do disco. Última faixa desse clássico. How Do You Think I Feel? How do you think I feel, Leandro, about this song? How do you think I feel? A gente comentou. Só. Fala você primeiro, vai lá. Então, ela tem uma guitarrinha que eu acho que assim, ela parece mais infantil do que as outras músicas. Ela não parece que combina com esse disco, porque ela não está em nenhuma velocidade, o tempo dela não é igual a nenhum outro, e tem essa brincadeira da guitarrinha que deu uma latinizada na música. Então, eu confesso assim, talvez essa música ela poderia ficar melhor se ela tivesse, de novo, como outra música aqui acima, se ela tivesse outro tempo, se ela tivesse outros arranjos, sabe? Aí, de repente, ela ficaria com uma cara melhor. Então, não acho que essa é a melhor música para terminar o álbum. Infelizmente. É verdade. Ele não termina bem, ele não fecha bem, não derruba a cortina de maneira como deveria acontecer, né? Eu até falei para você How Do You Think I Feel, porque eu não consigo achar muita coisa para dizer da música, né? Eu ouço ela, não pulo ela igual ao Old Chap, mas ela não me traz assim nada que fale, pô, vamos discorrer sobre a música. Aí ela tem umas castanholas, eu não sei como é que é. Eu preciso... Por isso que eu falei que ela tá meio Isso, latina. Até quem for músico aí que puder colaborar, tem alguma coisa que fica um galope ali. Um galope que não é um arranjo muito legal, assim, né? Não é uma música ruim, mas para fechar o disco, eu tinha que ter fechado com um punch mais... um punch mesmo, uma coisa mais bacana. Também né? acho. Ele meio que fecha assim... Ele não fecha com chave de ouro, ele fecha com uma chave de bronze, assim, uma coisa meio... se fosse Old Chap seria pior, mas eu acho que eu teria, sei lá, jogado, talvez, colocado Any Places Paradise para terminar o disco. Né? Teria fechado, pô, o cara... Sim. O cara falou, porra, que música é essa? Preciso ouvir esse disco de novo do começo ao fim. Né? Isso. Mas a gente não sabe qual foi, né? Na época, qual foi a ideia dos caras. Falaram, vamos botar essa música no final, porque é o final do disco, de repente não é tão interessante assim, né? Vamos colocar lá. Vamos pensar da seguinte forma. Eu não sou músico, nem produtor musical. Eu sou um admirador, um amante da música e tal. E com certeza esses caras sabiam muito mais do que a gente. Quer dizer, eles entendiam mais do mercado. Do business deles, do mercado. Mas também é meio que o começo do rock, é o nascimento desse tipo de música. Cara, eles estão numa época de experimentação. Não dá pra... Cara, vamos lá, toca 10 vezes, depois a gente repete, troca, coloca no computador e mexe. Não tem muito como fazer. O material que você tem é o que você tem ali, sabe? O teu guitarrista é sempre quase o mesmo. Ele é limitado também. Quer dizer, você pode ver que a música tem sempre a mesma estrutura. Começa a cantar, depois tem a segunda estrofe, depois vem uma ponte, o bridge, depois aí tem o chorus, depois volta, aí tem um solinho e volta pra música. Basicamente é isso. Só que depois, né, dos anos 60, as músicas começam a ter outras estruturas mais longas, coisas vão mais trabalhadas, com temas mais profundas, vão evoluindo, engenharia musical, tudo mais canais, todo tipo de coisa. Eu sei que eu não estou falando bobagem porque já vimos muito sobre isso, já vimos muito filme sobre isso, lemos muito sobre isso, né? Mas assim, vamos colocar então fechar com chave de bronze. Mas o disco é um disco de ouro. Isso. Que me entenda muito bem. É um disco maravilhoso. Não tenho nem o que falar. Eu, como
eu como olhando o todo da discografia do Elvis e deixando de lado a importância histórica e tudo mais de cada um deles, eu acho que o 1382 é um dos melhores discos, top 10 certamente, da carreira do Elvis, como álbum, como disco. Não, certeza, certeza. Você quer conhecer Elvis? Certeza. Esse aqui é um dos discos para ter na coleção. Né? Uhum, uhum. Eu acho que depois, no final, quando a gente já tiver entregue todos os discos, a gente pode fazer o nosso próprio ranking, lógico, Perfeito. porque com Vai dar um certeza, vídeo legal. assim, e tem exatamente, e manda um abraço pro Daniel Tessari, que ele colocaria com certeza Harum Skarum entre os 10, e, meu, Depois de Daniel, hoje eu acho que não. Ele falou que não vai para os sessions, ele me decepcionou. Inclusive, eu tenho uma live para fazer com ele, eu vou tocar nesse assunto quando eu for fazer essa live com ele. Mas tudo bem. tá bom, tá bom. Leandro, vamos falar um pouco rapidamente dos EPs que saíram, porque eu acho que esse é um dos poucos discos do Elvis que foi inteiramente lançado no formato EP. Tudo que está no disco saiu nessas belezinhas aqui. Inclusive, temos o EP que imita a capa, né, que copia a capa original. E depois nós temos o Strictly Elvis, que já é como se o Elvis tivesse rotacionado 180 graus ali. 180 não, 90 graus, e aí ele ficou de frente para a foto. E aí isso mostra também o seguinte, o material é de tão qualidade que os caras decidiram lançar tudo em EP. Né, que era uma aposta no mercado, né, o compacto duplo, né, já que o compacto era o carro-chefe, eles tentaram o compacto duplo, que era uma maneira mais barata de vender o álbum, né? E geralmente era assim, né? Os caras selecionavam as melhores músicas para o compacto e as melhores para o compacto duplo. E aqui o material era de tão qualidade que eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos botar tudo, vamos lançar tudo nos EPs. Exato, exato. Você até... Eu acho que se você consegue encontrar... Não sei, posso estar chutando, que me corrijam, mas talvez é até difícil de encontrar singles com essas daqui. Se os singles existem, eles ssão de edições posteriores, Sim, né? São de reedições. Não são dos lançamentos originais de 1956, 57, por aí vai. Então você tem edições de selo laranja, de selo preto, de selo vermelho, que você consegue encontrar provavelmente essas músicas, mas não esses daqui, como vocês podem ver, que são os originais de época, com um nipper do lado e tal, né? Inclusive, esse daqui é qual? O 994, que é o Strictly Elvis, porque, então, como o Biston sempre me pede, para eu mostrar alguma diferenciação, alguma raridade e tal, eu tenho dois 992, aqui, ó, 992, porque eles têm uma diferenciação pequena no selo, que não vem ao caso, é pouca coisa. Mas o 994 já é um disco mais difícil de se encontrar, ele já é mais difícil, o Strictly Elvis, ele é bem mais difícil. Né? É um disco muito bonito a capa, muito bonita a capa, é muito legal. E aqui, ó, esse aqui é o normal que a gente encontra, com uma linha prateada. Também existe o sem a linha prateada, mas eu vou mostrar uma raridade deste disco, que é o 994 Strictly Elvis, sem o nipper, sem o cachorrinho. Isso aqui são chamados os No Dogs. No Dog é quando a RCA lançou uma série que uma das fábricas lançou e imprimiu sem o cachorrinho. Essas cópias daqui, elas ganham um valor bem, bem alto no mercado. Toda vez que eu entro no eBay, que eu vou procurar algum disco que é No Dog, é difícil até fazer um lance, porque com o dólar tão alto a gente não consegue nem fazer uma competição. Tipo, porque assim, você vai falar, tá bom, saiu $100, ou $150, $200. $200 são R$ 1.200, cara. Não dá para ficar. E são tantos discos do Elvis, são tantas variações, são tantas que eu pego, particularmente para minha coleção, que não dá conta de você ficar comprando todas as edições sucessivamente, todos os meses, ou todas as vezes que eles aparecem no eBay. Até vou mostrar uma coisa que acho que deve ser legal, não sei se eu já mostrei para o pessoal do canal. Quem sabe, né? O Presleyana. Esse aqui é a edição anterior.
Esse é o Presleyana 7, já saiu o Presleyana 8, quer dizer, saiu em 2017, já faz tempo, já está desatualizado. E é um catálogo, que eu coloquei as letras, que identifica todos os discos do Elvis que saíram nos Estados Unidos, com suas variações, com as capas, com o descritivo, com valor. Cada um desses é uma capa, é uma edição diferente. Aqui já está desatualizado, o que eu deixo atualizado está em casa, né? Então, por exemplo, só para a gente contextualizar o que a gente está falando aqui, não seria, ó, rapidinho, não vou deixar vocês esperando, PQRS, Strictly Elvis, está aqui, ó. Aqui a gente estava vendo agora no, vocês estavam vendo na minha mão, na mão do Sérgio, aqui, ó, Strictly Elvis, quantas edições foram lançadas desse disco aqui, ó. São várias edições, até aqui embaixo. Então a gente tem cinco Strictly Elvis diferentes. Até selo laranja tá aqui, ó. Ou seja, isso aqui me dá um parecer de tudo que eu tenho que colecionar. E só o No Dog tá marcando $300. Falei, pelo amor de Deus, né? Mesmo que não atinja esse valor, se fosse 200, são R$ 1.200, não dá pra... E tem outra coisa que só... a gente está começando a perder leilão na quantidade, porque $10 são mais de R$ 60. Então, às vezes, você vai dar um lance de 10 a mais, mas são R$ 60. Se for dar 20, são R$ 120, mais de R$ 120, entendeu? Então, o que para o americano é 20, para nós é 120. E aí começa a ficar uma coisa muito difícil, né? Isso que você tem que mandar para cá. Se você mandar para cá, ainda tem o shipping, né? E se cai na receita, ainda tem que pagar a multa, ou quer dizer, tudo. Tem que pagar algum você valor. Tem o ICMS, ou então você manda para o Brasil. Então... Ou então você tem que mandar para alguém que uma suíte, né? Uma caixa postal nos Estados Unidos, para depois dar um jeito de juntar tudo, mandar para alguém, trazer, botar numa mala, ou se você vai. Quer dizer, tem todo um carrossel de coisas que tem que acontecer para esse disco chegar na tua mão. E ele, se você ganhou ele a 10, no final você está pagando 50. Isso, exatamente. É uma pena, exatamente. Eu queria só terminar mostrando aqui que, diferente do primeiro disco do Elvis, que saiu aqui, uma edição diferente, né? Aqui no Brasil, o 382 saiu igualzinho os americanos, né? O disco americano. Essa aqui é a versão brasileira, né? Aqui no Brasil é o BKL 75. Né? Esse aqui eu consegui graças ao amigo César Carrari, né? Esse aqui foi o único dono, ele comprou quando saiu e agora ele me passou o disco. É igualzinho a versão americana. Que né? legal. Diferente apenas, obviamente, no grafismo brasileiro aí. E vamos ser muito certeiros. Como era boa a produção nacional naquela época? Como era boa? Assim, ver a capa que saiu na época no Brasil, saiu igual a americana, com o mesmo brilho, com a mesma textura, com a mesma durabilidade, a gramatura do papel, o spine escrito. Vê depois dos anos 60, depois no próprio anos 50, 60, já veio capa folha, capa descolada, folha descolada. Nos anos 70, aquele mole, papelão velho. Você pega assim o disco. Mole, todos os discos brasileiros meus de época, eles estão rasgados, porque o disco saía por trás, ou por cima, ou por baixo, porque o papel era tão mole que ele não aguentava. Né? Aí nós vamos mostrar isso lá pra frente, como é que foi a diferença. A gente vai mostrar, mas que lindo que era, que lindo. Você pega todos os discos nacionais, tinham esse carinho, tinha, né, esse esmero, todos, não só do Elvis. Todo mundo, Tô falando de todos os cantores. Eu tenho, cara, não tá aqui mais, eu acho, mas sei lá, o Harry Belafonte, o Frank Sinatra. Você pega os cantores nacionais também, eram todos muito bem cuidados. Aqui é tudo avacalhado. Vamos ganhar um por cima. Uma pena. Mas é isso aí, Leandro. Concluímos a segunda etapa da nossa longa jornada aqui com esse maravilhoso disco. Eu me despeço de quem estava aqui conosco acompanhando essa transmissão aqui, quem vai ver e rever. E eu vejo você novamente, Leandro,
no próximo disco do Elvis. Muito legal, muito obrigado pelo convite para fazer a participação. Esse canal se não for o melhor, é um dos melhores canais de Elvis do Brasil, com certeza, de língua portuguesa, não temos dúvida nenhuma. Legal que todo mundo ficou, dúvidas, reclamações, discussão, quer falar com a gente, fica à vontade que aqui é super informal. E mais uma vez, Sérgio, muito obrigado. Próximo disco do Elvis, vocês se preparem que vai vir uma bordoada. Show, vai ser top esse aí. Para reclamações eu vou deixar o telefone depois do Leandro, só para reclamações, eu vou disponibilizar o celular dele e vocês reclamam lá com ele. Valeu, Leandro. Exato, mas manda o boleto pro Sérgio. Me envolveu. Valeu, Leandro. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, gente. Show. Collectors, amo vocês.